sem você falar Saber o que é a vida. a vida e a fonte da vida, entende? Sem buscar esse retorno a esse contato com a fonte da vida. Porque autoconhecimento não é só entender o seu sistema de crença ou a sua personalidade, né, o seu autoconceito. Autoconhecimento é conhecer o que você pensa e conhecer quem você realmente é. E saber fazer esse discernimento. Eu vou abrir um pouco para a pergunta do chat e daqui a pouco a gente volta a falar normal e daqui a pouco a gente vai falar de um colaborador nosso. Tem a pergunta do Rafael, que é aqui do Isso na Podcast, que senta aqui comigo, não tá aqui hoje. Ele falou: boa noite, pessoal. Quero saber o que eles acham da teoria que diz que vivemos uma simulação. E o que eles acham da existência digital, da nossa existência digital em universos digitais. Ó, antes de complementar do Rafael, essa coisa da simulação é até engraçado, que eu tava falando até pro Josiel quase agora, antes de você chegar. Que tem pessoas, que não sei se realmente a gente vive numa simulação, numa Matrix, como o Rafael quis dizer. Mas, meu, tem que ser estudado, porque tem pessoas que ficam 30 anos ali no mesmo lugar, frequentando, trabalhando, vendo aquelas mesmas pessoas, mantendo aquela mesma rotina. Eu falei, mano, como que a pessoa consegue? Não endoida, velho. Exatamente. Então, é um nível de ausência muito grande, de não questionar nada, né? Se você não questiona, fala, é isso mesmo, minha vida. Mas é eu vou isso. te falar, tem muita gente que consegue atingir o ápice de felicidade dela, simplesmente não questionando e meio que não querendo, não entendendo nada do mundo direito. Dizem que quanto mais felicidade, sabedoria, mais tristeza. Inclusive no filme Matrix tem uma parte que fala meio isso, né? Que a ignorância é uma bênção. Né? Sim, eu acho que de certa forma ela é mesmo. Não, é que na verdade a gente precisa aí entrar numa conversa sobre o que é felicidade. Né? Mas antes de entrar no que é felicidade, vamos falar aqui da simulação. Vezes, e o que é sabedoria. E o que é sabedoria. Isso, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa ela começa a descobrir coisas e no meio do caminho ela começa a perceber que ela está vivendo uma coisa que não é verdade sobre ela. Só que ela não vai... no meio do caminho pode ser que ela descubra coisas e ela fique meio assim... Assim, nossa, e agora? E tal. Só que precisa continuar. Ela precisa ir até o fim. Ela precisa ir até o fim. Do caminho. Inclusive, ela precisa gerar prática, não pode ficar na teoria, sabe? Sim. É um desperdício o estudo ficar na teoria. Ela tem que virar uma prática, tem que ter experiência, sabe? Sim, pô, senão não adianta Senão não adianta nada. Isso, exatamente. E se você olhar para grandes mestres, grandes sábios que passaram por aqui, fica fácil de você entender que eles não eram menos felizes do que os seres humanos normais, entendeu? A paz interna que quanto mais sabedoria, quanto mais consciência adquire, consciência sobre a vida, né? Sobre a vida, mais tranquilo, mais confiante, mais seguro ele se torna, entendeu? Mais confiante de que há uma essência dentro dele que é divina e que não se perde com as ocorrências do mundo, entende? Você lida com as coisas, tá? Olha para elas, procura entender o que está acontecendo ali, mas a essência tua não se perde, não é condicional, é incondicional. A verdade sobre você, ela é atemporal, ela é incondicional, ela não vai se desfazer, independente das ocorrências que aconteçam. Então, se você descobrir, se você tiver contato com a verdade mesmo sobre você, você vai entrar em contato com a verdade que Deus te deu. É uma verdade, é uma divindade em você. É uma extensão de Deus que você pegou, que você tem por hereditariedade de Deus. Então, é uma divindade que há em você, que é a sua natureza mesmo, verdadeira. Certo. Entendeu? Você pode ter, acho que em alguns momentos da sua vida, você já deve ter falado mal de você, né? Falei mal de mim e dos outros. Bastante. Então, assim, ó, a gente costuma dizer assim, ó, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que te amam e te admiram muito. Viu, Felipe? Tem dois tipos de pessoas. Aquelas que te amam, te admiram muito, e aquelas que não te conhecem. E entre aquelas que não te conhecem está você mesmo. Né? Quando você se conhecer, você vai se amar muito. É a única maneira de aumentar a autoestima. Quando você descobrir realmente qual é a condição da essência da sua existência, você vê que é muito legal. E tudo que você não gosta em você é o que você não é. Entende? É essa imitação, esse fake. Entende? É como se eu tivesse realmente...
fosse duas pessoas em mim. É, como se fosse. Só que essa outra, essa existência, muitas vezes você não tem nem contato, tá distante o contato. Por conta da hiperidentificação com a persona, né? E não é difícil. Se você olhar muito profundamente para qualquer pessoa, por mais que ela pareça ser estranha ou, sei lá, agressiva, qualquer coisa. Se você olhar muito profundamente para qualquer pessoa, você vai descobrir que dentro dela tem uma coisa incrível. Tem amor dentro dela, entendeu? Ela tem amor dentro dela. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Que é muito mais fácil você conseguir de fora olhar, realmente conhecer quem é você, do que você que tá dentro de você saber quem é você mesmo. É muito mais fácil, né? Tipo assim, você... não sei se você conseguiu entender o que eu quis falar. Entendi. Você entendeu mais ou menos, né? Eu entendi. Às vezes é mais fácil você enxergar essa divindade no outro. Sim, do que o outro nele mesmo. Do que você, sim, do que você ou do mesmo. que eu em mim mesmo. Sim, é verdade, é verdade. Sim. E quanto mais você reconhece isso em você, mais você vê no outro. E quanto mais você vê isso no outro, mais você reconhece em você também. É sempre uma ascensão, vamos dizer assim, conjunta. Sempre. E é por isso que os relacionamentos são tão importantes. Entende? Então, quanto mais eu me interesso para saber a verdade sobre você, se eu retirar todo o julgamento no relacionamento com você, eu fico só olhando, fico assistindo, retiro todo o julgamento. Sim. E vou procurar entender você. Quando você está falando comigo, quando você está falando comigo, o que é que realmente, se eu quero saber sobre você, o que é que realmente importa? O que eu penso ou o que você pensa? Se eu quero saber sobre você. O que eu penso. Isso, exatamente. Se é que eu quero saber sobre você, né? Sim. Se eu ficar em cima do que eu penso, então é o que eu penso sobre o que você pensa. Aí não vai ter fim. Não vai ter fim. Então, peraí. Então eu tenho que calar todas as minhas ideias pré-estabelecidas para conhecer você. Opiniões. Entendeu? Para conhecer você. E aí, conforme eu fico quieto, olha que louco isso. Conforme eu fico quieto, observando você, eu calo a minha mente, né? E quando eu calo a minha mente, eu paro de pensar bobagem sobre mim também. Quando a minha mente fica quieta, eu entro num outro estágio. Então você que está me permitindo ficar quieto para te entender, você acaba sendo um salvador para mim. Entendeu? Você me deu a oportunidade de eu ficar quieto, observando você. E nessa quietude... compreendendo coisas. E nessa quietude, eu alcancei um outro lugar mais perto de mim mesmo, entendeu? E quando eu olho para você, o lugar onde... Se nessa quietude eu vejo uma coisa mais verdadeira sobre você, independente de todos os pensamentos que você está me contando, eu começo a ver um lugar mais puro em você. E na minha quietude, eu consegui sentir um lugar mais puro em mim também, entendeu? Sim. E a pureza que você tem dentro de você e a pureza que eu tenho dentro de mim é a mesma coisa. É aí que a gente se encontra, entendeu? É aí que a gente consegue se comunicar verdadeiramente. É que todos somos um só. Exatamente. Isso, meu querido. É nessa parte que chega. Exatamente. Aí isso. chega. E aí a gente começa a responder a pergunta do Rafael, né? Vamos voltar lá para o Rafael referente à simulação, NPC. NPC. Então, porque precisa ficar muito bem entendido isso, né? Porque quando o que acontece você tem uma existência que você não está vivendo. Por isso que ele diz, sobreviver ou viver, né? Quando você não vive a sua existência, você está deixando a sua existência de lado para viver uma outra coisa, para ter uma outra experiência, um outro tipo de experiência. E aí você começa... todas essas personas... Sabe quando... Exatamente num joguinho que você faz o seu avatar? É assim que a gente faz a persona. Fala, eu quero assim, eu quero isso, eu quero pensar assim, eu quero sentir isso, eu quero sentir aquilo, né? E você vai assumindo arquétipos, né? Quando você assiste, por exemplo, você viveu com a sua mãe. Sim. Então você fica assistindo uma mulher, uma esposa, uma mãe, né? Que tem sensações e você vai aprendendo. Esposas são assim. Você vai aprendendo. E você vai montando o seu avatar, que é um conjunto de conceitos e arquétipos que geram sensações e uma vibração. Então, você vive Bruno, e o Bruno tem experiências de Bruno. Sim. O Bruno pensa coisas
que geram sensações referente ao que ele pensa. E essas sensações vibram numa frequência que vocês já devem ter falado com muita gente sobre frequência. Sim. Mas sempre é bom falar, né? Ok, então vamos lá. Então, assim, ó, pensamento que é o sistema de crença, geram sensações. Essas sensações emitem vibrações. Essas vibrações são a frequência que vão colocar você em um ambiente ou outro, ou vão te atrair magneticamente, ou melhor dizendo, vão projetar ambientes. Tá. E pessoas que têm a mesma compatibilidade frequencial dos seus pensamentos. Então você só vai ter experiências de Bruno, experiências compatíveis com a sua frequência. Tá. Se você tentar ter outro tipo de experiência, não vai acontecer, porque a frequência não deixa, a frequência não mente. Esse mundo frequencial, esse mundo de pensamentos, ele é um mundo de pensamentos, literalmente falando. Você não está vivendo a sua existência. Você está vivendo um mundo de pensamentos, como se fosse um sonho, entende? Nós pensamos coisas e projetamos isso. E não temos contato com os fatos, com o que está acontecendo de fato. Com a realidade. Isso, não temos contato com a realidade da existência. Tá. E aí você projeta cenas e significados e interpretações na mente. E muitas vezes a cena que você assiste não é a mesma que ele assiste. E não é a mesma que ele assiste. São os pontos de vista. São, isso, chamados pontos de vista. Mas os pontos de vista nada mais são do que compreensões a partir das suas crenças. Isso. Lógico, claro, né? Porque assim, duas pessoas olhando para o mesmo fato, elas veem coisas diferentes, certo? Elas percebem coisas diferentes. Mas o fato é o mesmo. Sim. Ok? Por que elas percebem... Assim, pontos de vista... Assim, parece que ponto de vista é normal. Eu tenho um ponto de vista, eu tenho outro. Mas pera um pouquinho. Independente dos nossos pontos de vista, a coisa é o que ela é, né? A coisa é o que é. Então, de que me adianta defender o meu ponto de vista e você o seu, se a verdade está lá e é o que ela é? É uma só. Existe algo que realmente é. Então, não é, né? Será que não seria melhor? Eu tô vendo de um jeito, você está vendo de outro. Será que não seria mais inteligente? Será que não seria mais legal se a gente, ao invés de a gente ficar discutindo essas perspectivas diferentes, se a gente se unisse para descobrir o que é de verdade? Mas você não acha isso de certa forma um pouco utópico? Nossa, assim, não, entendo. A gente tá falando eu entendo. no micro. No macro, Sim. tem quem não vai dar o braço a torcer. Com certeza. Tem quem vai fazer de birra. Sim. Tem quem vai querer fazer porque quer tomar teu lugar. Sim. Tem uma pancada de coisa que vai existir. Então, assim, a gente vai unir a nossa ideia, beleza. Só que eu quero que a minha ideia seja um pouquinho. Tenha um pouquinho mais da minha ideia do que da sua. E aí, a gente faz o quê? Você cede? Então, aí já tá corrompido. Vamos lá. Nesse outro lugar. É nesse ponto, esse é um ponto fundamental onde uma civilização deixa de ser primitiva para ser uma civilização extremamente avançada. Você tocou no lugar. Entendeu? No lugar. O avanço, uma civilização verdadeiramente avançada é uma civilização comprometida com a verdade. E não com seus próprios, com as suas perspectivas individuais. Não, assim, eu quero impor a minha ideia e você precisa aceitar a minha ideia para eu me sentir aceito, por exemplo. Né? E é por isso que os planos de ajuda para a humanidade são milenares. Né? Assim, porque realmente parece utópico mesmo. Só não é utópico porque um dia vai acontecer. Você acha que um dia todo mundo vai entrar meio que nessa... Não, um dia, assim, a humanidade está caminhando para essa sabedoria que ele disse, né? É devagar, tem essas questões, tem as pessoas que vão preferir manter o que pensam, e cada um tem o seu tempo e tudo bem. Porém, existe um processo que, como a mente é una, como é uma única vida e uma única mente, eu não tenho uma mente, você tem outra, é uma única mente. Todos aqueles que decidem corrigir algum equívoco na mente, por exemplo, ou decide saber qual é a verdade sobre algo, e entende, dá um salto consciencial, e isso reverbera na mente. E todos acabam caminhando juntos. Então chega uma hora que a frequência do planeta vai subindo. Então
os milagres que a gente fala, né? Que são os milagres na mente, que são as correções na mente, de substituindo equívocos existenciais por verdades existenciais na mente, vão acontecendo numa velocidade que a gente desconhece. Então as coisas acontecem de uma maneira que não é linear, não é você e o seu processo, depois eu e o meu processo. Entende? Tudo que você alcança, conquista de evolução consciencial, todos usufruem disso. Por isso que é certeza que uma hora a humanidade vai viver numa sociedade baseada no amor e não na culpa, né? No amor e não no medo, não na vingança, não na comparação, na competição, na injustiça, né? Então, nós estamos... O nosso grande trabalho é para isso. Mesmo que demore milhares de anos. Para voltar para nossa essência, não tem problema. vamos dizer assim. Isso. Perfeito. Isso. Legal. Antes de a gente continuar o papo, Bruno, vamos Eu falar... queria só Tá, concluir a pergunta do Rafael, que é assim... o que ele perguntou, eu não sei exatamente o que ele perguntou, sobre assim, Acho que foi inteligência artificial, que universo paralelo, eu não isso. chego nisso, a gente não chega nisso. Porém, é como se fosse uma simulação, porque nós não estamos vivendo a nossa existência, nós estamos vivendo esse mundo de pensamentos irreais e sonhos que geram essas imagens, onde você vê um, você vê outro, você vê outro, você vê outro, e ninguém tem contato com a realidade. Cadê a realidade disso? É Então, só- a gente está isso- simulando realmente uma... Isso a gente percebe, porque quando a gente quer saber a verdade, a sua percepção muda e você enxerga o que está acontecendo. Sim. E você percebe que você estava tendo opiniões sobre algo e não vendo a verdade sobre algo. sim. Entende? Podemos afirmar que vivemos em duas realidades ao mesmo tempo ali. Então, só que não dá para dizer que são duas realidades. É. Uma é Uma é real, real, a outra é e a outra ilusória. você que cria. a outra que você Porque o que Isso. você inventa não O é que você real, inventa, né? esse- Tá.